Gálatas capítulo 5, versículo 13. É a palavra do Senhor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Oremos. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele aquilo que o teu Espírito Santo tinha como intenção dizer à tua igreja quando inspirou o apóstolo Paulo. Senhor Deus, que nós saiamos daqui conscientes, Senhor, daquilo que o Senhor tem como intenção nos ensinar através desse texto. Nós sabemos que a mensagem ela é una, ela é única e ela é perfeita. E ela continua sendo útil depois de 2000 anos que foi escrita, Senhor. Assim é a tua palavra. Passa céu e terra, mas ela não passa. Em nome de Jesus, ensine-nos através da tua palavra. Amém. Como vocês sabem, e eu tenho falado desde o início, o tema da carta aos Gálatas é a liberdade do cristão. E a liberdade de uma maneira muito específica. O capítulo 5 é o capítulo que mais explora esse tema da liberdade do cristão. Aprender a carta aos Gálatas é necessário porque o ser humano, em geral, ele tem uma inclinação natural pela busca daquilo que é chamado de liberdade. Ninguém, absolutamente ninguém quer ser controlado nem monitorado. Ninguém que você vai... Nenhuma pessoa, você não vai chegar para ninguém e perguntar, você gosta de ser controlado, monitorado por alguém? Muito difícil encontrar alguém que diga que sim. O sentimento de desejo de independência, ele é da natureza humana e ele se revela em diversas áreas, no contexto nacional, no contexto social, familiar, político. Isso acontece também no contexto religioso, uma busca por independência, por liberdade. Mas nem sempre. A busca humana por liberdade é algo bom. Agir de maneira livre foi o que levou o homem a ser expulso do Éden. Agir por conta própria, livre, fazendo o que quer. Muitas vezes, esta busca, ela vai na direção contrária daquilo que se esperava. O homem, ele busca a liberdade, ele encontra a escravidão. Por quê? Porque o conceito humano de liberdade ele é falho. Existe um defeito naquilo que o ser humano acredita que é liberdade. Tanto que até o próprio princípio filosófico, aquele famoso princípio filosófico do a sua liberdade vai até onde começa a do outro, até esse princípio ele é quebrado pelas pessoas que o defendem. A gente vê as pessoas passando uma perna na outra, na busca do exercício de sua própria liberdade, do seu próprio espaço. E por quê? Porque esta busca por liberdade não leva as pessoas àquilo que elas esperariam. O motivo é que aquilo que a maioria das pessoas chama de liberdade, na verdade tem outra definição. Aquilo que as pessoas chamam de liberdade normalmente se define por libertinagem. O entendimento geral a respeito de liberdade é a habilidade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer segundo o seu próprio livre-arbítrio, não é? Aquilo que ela quer. Mas em se tratando de um ser que é inclinado naturalmente para o pecado desde o berço, desde o nascimento, liberdade para fazer o que quer não pode ser uma coisa boa. Liberdade para fazer o que quer, de acordo com os padrões humanos, leva à devassidão, leva à imundícia, leva à depravação, leva ao desregramento dos costumes. Mas da perspectiva divina, da perspectiva de Deus, as coisas não são assim. Jesus ele abordou esse assunto. Ele tratou liberdade como algo a ser obtido por meio de uma outra coisa. Disse o nosso Senhor em João capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. A verdade trará liberdade para vocês. E 5 versos depois ele diz, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Segundo Jesus, a liberdade é uma experiência resultante do conhecimento da verdade e não da habilidade de fazer o que se quer, que é a maneira como o mundo define. Sem o conhecimento da verdade, não existe liberdade, porque todo livre-arbítrio, livre ação, livre agência, chame como quiser, sem o conhecimento da verdade, é falso.
E é falso por um motivo. É falso porque não é verdadeiramente liberdade. É falso porque aquele que exercita a sua livre agência da maneira como quer, fora do escopo da fé, essa pessoa acha que é livre, mas ela não é livre. Sem o conhecimento da verdade, nós somos escravos achando que são livres. Vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês, é o que disse Jesus. E a verdade é Cristo. Não existe verdade fora de Cristo, não existe liberdade fora de Jesus Cristo. E eu gostaria de começar o texto de hoje pegando o gancho do versículo anterior. Se eu tivesse participado da equipe que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, eu provavelmente teria dado algumas sugestões quanto à divisão dos capítulos e versículos da carta aos Gálatas. Que quanto mais eu leio, mais eu vejo que algumas seções elas estão quebradas sem necessidade. Mas vejam que o versículo 13 ele começa com porquê. Logo, não é um raciocínio independente, é algo que foi pegado do que vinha sendo falado antes, certo? Ninguém começa uma conversa falando porquê, concorda? porque eu estava, tal. Não, tem alguma coisa antes se você diz porquê. Então vamos pegar o gancho da metade do versículo 12, que é onde esse raciocínio se inicia. Olha o versículo 12 de Gálatas 5. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, versículo 13, porque vocês foram chamados à liberdade. Quem dera se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Esse é o raciocínio completo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Qual é a linha de raciocínio que Paulo vem construindo até aqui? O homem é escravo do pecado, o que o torna uma fera selvagem e libertina. Deus o prende, ele o contém através da lei, que foi o que Paulo disse, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. E não se enganem, isso é uma bênção. Deus dar pra gente uma ferramenta que contém a depravação humana é uma bênção. Porque o próprio livro de Romanos capítulo 1 diz que o pior juízo de Deus sobre o ser humano, depois do inferno, é claro, é quando ele solta o ser humano e o deixa viver ao seu bel prazer. Isso parece liberdade, mas é Deus deixando a pessoa em seu estado de escravidão. Se Deus tira a mão, ele está deixando a pessoa no seu estado de perdição. Isso é juízo, isso é castigo, segundo Romanos capítulo 1. As pessoas de quem Deus tem misericórdia, porque Deus em sua misericórdia decide libertar algumas pessoas do pecado, e estas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, já não precisam da lei de Israel em suas vidas, porque já não tem mais pelo que serem condenadas, porque foram perdoadas por Deus mediante Jesus Cristo. A lei que trazia condenação pelo pecado, jogou essa condenação sobre a pessoa de Cristo Jesus, logo já não há necessidade da reverência pela lei de Israel, de uma maneira legalista, porque Jesus é o cumprimento desta lei. Deus, mediante Jesus, ele coloca o Espírito Santo de Deus numa pessoa, que faz essas pessoas clamarem Abba Pai, que torna essas pessoas filhas de Deus, que faz com que essas pessoas sejam adotadas, e através desse Espírito é gerada na pessoa uma fé, cujo fruto é o amor, uma fé que se manifesta no amor. E quando esse amor se manifesta numa pessoa, essa pessoa age conforme os padrões de Deus, sem a necessidade da condução da lei de Israel. Então, a lei ela é sintetizada neste mandamento do amor. E uma vez que Deus decide libertar alguém da condenação, do jugo, do fardo da lei, como ele decidiu libertar os Gálatas, podemos dizer, quem dera se mutilassem aqueles que querem escravizá-los de novo, porque os filhos de Deus foram chamados à liberdade. Por que Paulo diz isso? Nós explicamos semana passada. Os judaizantes, que eram a seita que haviam entrado nas igrejas da Galácia, estavam tentando convencer os Gálatas que a salvação deles não era somente via Jesus Cristo, que se eles não seguissem a lei de Israel, mais especificamente o mandamento da circuncisão, eles não seriam verdadeiramente salvos. E quando Paulo diz, quem dera se mutilassem essas pessoas, ele está fazendo referência a uma deusa que era adorada no meio daquele povo, e essa deusa, por reverência a essa deusa, muitas vezes algumas pessoas, alguns homens se tornavam eunucos. Eles realmente se mutilavam por causa da adoração a essa deusa. E Paulo faz referência a isso. Quem dera se mutilassem essas pessoas. Eles não estão dizendo que é necessário que se faça circuncisão, que é só um cortezinho. Por que já não se mutila de uma vez que aí salva direito? É mais ou menos essa a ilustração que Paulo está fazendo aqui. Então quem dera se mutilassem aqueles que querem roubar a liberdade do povo de Deus, porque o povo de Deus foi chamado à liberdade. A liberdade de ter sido salvo por Cristo. Liberdade essa que, segundo o padrão de Deus, liberdade é estar fora do campo da condenação.
Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não escravize o povo de Deus. Não atribua a nada a salvação, porque a salvação é somente em Cristo Jesus. Qualquer outra coisa a que você deu status de totem para a salvação, você precisa viver o sacramento dessa maneira, ou fazer a circuncisão, ou fazer parte da igreja X, ou guardar o sábado, ou fazer isso, aquilo para ser salvo, seja anátema segundo o apóstolo Paulo. Salvação é por Cristo Jesus. A liberdade em Cristo significa não ter amarras pecaminosas nos prendendo e logo não precisar do jugo da lei para nos conduzir, já que Cristo sofreu a condenação que pela lei nos era devida. E para garantir que ninguém entendesse errado aquilo que ele estava tentando dizer, porque quando a gente coloca dessa maneira, a impressão que dá é que virou bagunça, é casa da mãe Joana, cada um faz o que quer então. Paulo deixa muito claro no versículo 13, mas não é porque vocês são livres do jugo da lei que vocês podem ficar usando a liberdade de vocês para darem ocasião à carne. E a palavra usada para carne aqui, a palavra sarx, não diz respeito somente ao nosso corpo físico. Algumas pessoas ainda têm uma mente muito gnóstica da vida e olham para a parte que tem pecado como sendo o corpo e a parte santa como sendo o espírito. E não é o caso. Veja, nosso corpo, nossa alma são igualmente importantes para Deus, tanto que Deus um dia glorificará esse nosso corpo para nós vivermos no novo céu e na nova terra. A sarx, como a Bíblia descreve, a carne, fala sobre os impulsos pecaminosos do nosso ser. Todos os nossos impulsos que nos levam a pecar. E esses impulsos não estão presentes só no nosso corpo físico. Os nossos impulsos para o pecado, eles estão presentes na totalidade do nosso ser. Quando nós falamos sobre depravação total, a doutrina da depravação total, o total nessa doutrina não quer dizer que nós somos todos tão maus quanto nós temos o potencial de ser. Quer dizer que todas as áreas da nossa existência, todas elas, estão afetadas pelo pecado. Desde o seu corpo físico, até o seu psicológico, porque você peca também em pensamento, até o plano espiritual. Efésios 2 diz que nós estávamos espiritualmente mortos antes de Deus nos resgatar. Todas as áreas da nossa existência, do nosso ser, estão afetadas pelo pecado. Isso é depravação total. Esses impulsos desse ser afetado pelo pecado, morto em seus delitos e pecados, esses impulsos são aquilo que Paulo chama de carne, sarx. Não deem ocasião a sarx. Quando Paulo diz, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ele quer dizer, não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião ao pecado, para ir contra a lei moral de Deus. Vejam, liberdade da condenação da lei moral de Deus não é a mesma coisa que liberdade da lei moral de Deus. Estar livre da condenação que essa lei aplica não significa estar livre desta lei como princípio moral. Não significa isto. Libertação da condenação pela desobediência não significa isenção da responsabilidade de obedecer. Não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne, ao pecado, à desobediência. Cristo não libertou vocês para que vocês pecassem à vontade. Isso seria o mesmo de impedir que você morresse de overdose e você comemorasse o fato de estar vivo se drogando mais. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade plena. Quando nós, como filhos de Deus, usamos nossa liberdade para pecar mais, somos como o povo de Israel, reclamando de terem sido libertos da escravidão do Egito, chamando o maná que Deus fazia cair do céu de pão nojento. Não aguento mais esse pão nojento. E sentindo saudade das migalhas da vida anterior. A lei de Deus não te condena mais, porque a santidade de Jesus entrou na sua conta. E você não pode ser julgado por ela, porque quando a lei olha para você, ela vê Jesus Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em meu lugar. É a vida de Cristo que conta para mim na balança. Porque se a lei, quando medisse você, visse você mesmo, você estaria para sempre condenado. Então, quando Cristo sobe na balança em seu lugar, ele decidiu ser julgado como se ele fosse você. E ele morreu como se ele fosse você. E ele viveu o seu inferno na cruz, para que você fosse julgado pela santidade dele. Essa é a substituição que aconteceu na cruz. E isso é libertador. É como se você tivesse uma conta infinita para pagar e alguém colocasse o dinheiro na sua conta. Isso é libertador. Mas esta liberdade não pode ser usada
como alguém que se comporta como um escravo que se deleita no seu jugo, como um viciado que se deleita no seu vício. Liberdade para pecar não existe, é uma contradição em termos, porque pecado, por definição, é falta de liberdade. Então não existe liberdade para pecar. Não existe. Seria o mesmo que dizer, estou livre das drogas, agora posso me drogar à vontade. É a mesma coisa. Dizer que é livre e dizer que é livre para pecar é a mesma coisa, é uma contradição em termos. Pecado é escravidão. Se você peca à vontade, você não é livre. E a lei continua em vigor para você. E ela vai te colocar no inferno. A liberdade que Cristo comprou para você não é a liberdade dos padrões do mundo. O que Cristo faz por nós nunca é nos mesmos padrões do mundo. Então as definições que o mundo dá para tudo, a gente sempre tem que desconfiar. Aquilo que o mundo chama de amor, aquilo que o mundo chama de ódio, aquilo que o mundo chama de liberdade. Nós sempre temos que desconfiar, porque os padrões de Jesus sempre são opostos aos do mundo. Veja, Jesus disse em João 14, 27, eu deixo a minha paz com vocês, eu lhes dou a minha paz, mas eu não estou dando essa paz da maneira como o mundo dá. Não lhes dou essa paz da maneira como o mundo dá. Tanto que a última coisa que a gente pode dizer que os discípulos de Jesus tiveram nessa vida foi paz. Não é? Morreram, o único que não morreu assassinado foi João. O único, ainda morreu preso. Que paz é essa? É a paz que Jesus dá, que ele não dá da maneira como o mundo dá. Porque a paz que Jesus dá é paz com Deus. É a paz de colocar a cabeça no travesseiro e saber que você não vai para o inferno, porque você está em Cristo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Logo, os padrões do reino dele não são os mesmos do reino deste mundo. Cristo não age conforme os padrões deste mundo e por isso este mundo não enxerga o não pecar como liberdade. Nós sim, o mundo não. O mundo enxerga o não pecar como escravidão. Parar de pecar para o mundo é tornar-se escravo. Ver uma pessoa de vida sexual libertina indo para a igreja e casando-se para o mundo, perdeu a liberdade. Mas para Jesus e para todos aqueles que estão em Jesus, ser livre é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Como disse Jesus em João 4:24, o meu alimento, a minha nutrição é fazer a vontade do meu Pai. Usar a nossa liberdade cristã para pecar é algo totalmente sem sentido. É como usar biotônico Fontoura para matar a fome. É como usar um livro para ficar mais burro. É como beber água para ficar com mais sede. É tratar algo como sendo útil para o oposto daquilo para que foi criado. Cristo liberta do pecado, ele não liberta para pecar. E quando você faz uso da sua liberdade, assim dando lugar ao pecado, a sua salvação ela é questionável. Assim como diz o pastor Tim Keller, no seu comentário de Gálatas, ele diz assim, qualquer pessoa que insista em dizer que o evangelho nos encoraja a pecar, porque diz que Cristo te libertou e é só você crer nele e você está salvo, qualquer pessoa que diga que isso encoraja alguém a pecar, porque nos liberta do jugo da lei, essa pessoa ainda não entendeu o evangelho. E nem experimentou o evangelho ainda, se a pessoa diz isso. Pegue a mentira, por exemplo. Aquele que usa o evangelho como pretexto para pecar, não é? Diz, se eu mentir, isso não anula a obra de Cristo na minha vida. Salvação não se perde, ganha, como o povo prega por aí. Então eu minto à vontade. Mas o verdadeiro salvo, ele diz, por que eu mentiria? Por quê? O Deus que me amou e se entregou por mim, pagou pelas minhas mentiras na cruz, para que eu não tivesse que pagar por elas no inferno. Eu sou livre da condenação no Senhor, mas mais do que isso, eu sou livre em Cristo para dizer a verdade. Por que eu mentiria? Esse é o impulso de um salvo. Porque junto com a libertação do jugo da lei, vem o ser livre do amor ao pecado, a libertação do amor ao pecado, a libertação do impulso de desagradar a Deus. Isso vem tudo junto no pacote da salvação. De forma que o comportamento corrigido do crente, o comportamento correto do crente, não é uma ferramenta de acesso ao céu, é a consequência de acesso ao céu. O crente faz o certo por ser crente, e não para ir para o céu. Para ir para o céu, você tem que crer em Jesus. Em crendo em Jesus, os seus impulsos eles tendem a mudar. E é obra do Espírito Santo de Deus que age no coração do Filho de Deus e o faz amar cada vez mais aquilo que é reto e aquilo que é justo. E se você não compartilha desse sentimento, eu respeitosamente te convido a questionar a sua posição diante de Deus, como Paulo diz aos Coríntios. Teste-se. Você está na fé?
Você sente essas coisas? Você é de fato o filho de Deus? Porque se você não enxerga liberdade como Paulo a enxerga, liberdade do pecado e não liberdade para pecar, clame a Deus para que te adote e te liberte. Porque se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. E somente se o Filho te libertar. Dar ocasião à carne é uma coisa muito interessante. Paulo chama aqui, né? Dar ocasião à carne, né? Dar lugar ao pecado. No Antigo Testamento, isso é constantemente chamado de fazer o que é bom aos próprios olhos. Essa é a linguagem do Antigo Testamento para dar impulsos, dar ocasião à carne. Fazer o que é bom aos próprios olhos. Fazer o que é bom aos próprios olhos, né? Parece libertador. Eu vivo como eu acho melhor, eu sou livre das amarras de qualquer set de regras, e eu ajo de acordo com aquilo que eu considero como bom. Não parece libertador? O Antigo Testamento condena isso o tempo inteiro. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste do mal, diz Provérbios 3. E o livro que mais repete essa expressão, fazer o que é bom aos próprios olhos, é o livro de Juízes, onde nós lemos repetidamente, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um se sentia livre para definir a própria moral. Cada um se sentia livre para fazer aquilo que queria, para tratar como certo aquilo que achava que era certo, ou aquilo que era conveniente que fosse certo naquele momento. Não obstante, este mesmo livro, no seu final tem a história de uma concubina, esposa de um levita, que após alguns conflitos conjugais estava viajando com seu marido, de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim. No caminho eles se hospedaram na casa de um senhor idoso, né? Tão logo um grupo de homens depravados quis que o senhor idoso que os hospedara desse a eles o homem levita, à semelhança dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, né? Esses homens queriam que o homem levita, o hóspede, fosse dado a eles para que eles estuprassem. O senhor idoso recusou, mas deu sua filha virgem e a concubina do levita, que foram estupradas a noite toda. Na manhã seguinte, o levita esquartejou sua falecida esposa em 12 partes, enviou cada parte a uma cidade de Israel para mostrar para todo mundo o que havia acontecido com sua esposa. Estuprada a noite inteira, morta na porta, e depois esquartejada e tendo tido cada uma de suas partes enviada para uma tribo diferente de Israel. E o capítulo 19 de Juízes acaba assim: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Assim acaba o capítulo 19 de Juízes. E isso aconteceu por quê? Porque cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. O que esse capítulo de Juízes nos ensina, então, é que dar liberdade, ocasião à carne, ou fazer o que é bom aos próprios olhos, em suas últimas consequências, causa destruição total. Esta é a maneira como as vontades da nossa carne se manifestam aqui, no nosso plano. Destruição mútua. Destruição uns dos outros. Dê liberdade ao ser humano fora de Cristo, e ele se destruirá. Em satisfazendo as vontades da carne, em fazendo o que era bom aos próprios olhos, um pai decidiu que não havia vivido a sua adolescência como desejara, e com o apoio de uma sociedade hedonista e de amigos que achavam que você tem que ser feliz acima de tudo, ele abandonou sua família e foi viver a adolescência que não havia vivido. Em satisfazendo os desejos da própria carne, em fazendo o que era bom aos próprios olhos, uma mulher decidiu não ter filhos, para não estragar o próprio corpo que tanto amava. Passou o resto da vida postando fotos de seu corpo esbelto, investindo em sua carreira, investindo em si, e morreu sozinha no asilo. Em satisfazendo as vontades da carne, em fazendo o que era bom aos próprios olhos, o jovem de 16 anos decidiu que não havia problema em usar drogas, afinal, cada um é dono do próprio corpo e ninguém tem nada a ver com isso. Então ele ficou dependente, comprometeu a própria renda e a renda da família, o próprio tempo e o tempo da família, a sua saúde e a saúde da família, que ele tanto dizia que não tinha o direito de se envolver porque não tinha nada a ver com ele. E em satisfazendo as vontades da própria carne, em fazendo o que era bom aos próprios olhos, o casal de jovens decidiu iniciar sua vida sexual antes da hora, engravidou inesperadamente e assassinou o bebê no ventre.
Porque os sonhos e os planos que eles tinham valiam mais do que uma vida humana. Destruição mútua. Pecar à vontade, dar ocasião ao pecado, sentir-se livre para fazer o que é bom aos próprios olhos, gera destruição mútua. O que Paulo nos convida a fazer é deixar isso de lado. E ele dá o contraponto quando ele diz: pelo contrário, ao contrário daquilo que você chamaria de liberdade, sejam servos uns dos outros no amor. A antítese de usar a liberdade para pecar dá quase um nó na cabeça de quem lê esse texto com atenção. Para você ver como Deus não está nem aí para os padrões mundanos. Se eu disser para você, seja livre sendo servo, não parece uma contradição? Mas é o que Paulo diz. Não dê ocasião à carne, pelo contrário, exerçam a liberdade de vocês, servindo uns aos outros. O serviço mútuo, o servir uns aos outros, é aquilo para que Cristo nos libertou. Nós vimos semana passada que nós não temos essa capacidade originalmente. Nós não conseguimos ser servos uns dos outros só na boa vontade. Não dá. Mas quando Cristo nos liberta, tudo muda. Quando Cristo nos liberta, Ele compartilha conosco atributos morais que haviam sido perdidos por nós por causa do nosso pecado. E nós temos a capacidade de servir uns aos outros no amor. E aí, em exercendo a liberdade segundo o Espírito Santo, um outro pai decidiu que mesmo que sua mente pecaminosa, por vezes, o fizesse questionar sua posição como líder do lar, decidiu ser livre para amar e honrar o Senhor servindo sua família. Não a abandonou e viveu dias prósperos. Isso é ser servo do outro pelo amor. E em exercendo a sua liberdade no Espírito, uma outra mulher decidiu se casar. Decidiu exercer a submissão bíblica, ter filhos como a palavra orienta, e teve dias felizes e cheios de orgulho. Festas de Natal e de Ano Novo cheias de filhos e netos, como deve ser. E deixou um legado eterno para esta vida. Em exercendo a liberdade no Espírito, um outro jovem decidiu que a verdadeira liberdade é aquela em que não há vícios, e não se envolveu com aquilo que o poderia escravizar, vivendo saudável pelo resto de seus dias. Isso é ser servo pelo amor. E em exercendo a liberdade no Espírito, um outro casal de jovens decidiu que o matrimônio era o local correto para o início de uma vida sexual, porque afinal, Deus criou o sexo e Ele deu um título para o sexo: casamento. Este casal viveu um matrimônio abençoado e feliz diante do Senhor. Isso é ser servo um do outro pelo amor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de fazer aquilo que o Senhor ordena, que o ímpio não tem, que o ímpio não consegue. Tudo isso, como o texto diz, é exercer a liberdade. Tudo isso, no final das contas, pode ser chamado de cumprir a lei. Tudo isso o Senhor chama de verdadeira liberdade. Afinal, diz o versículo que toda a lei se cumpre em um só preceito: ame ao próximo como a você mesmo. Esse verso, com certeza, precisa de explicação, não é? Nós sabemos que a lei de Deus foi dada a Moisés, num primeiro momento, em 2 tábuas. A primeira tábua com 4 mandamentos, que podem ser sintetizados em ame a Deus sobre todas as coisas. E a outra tábua com mais 6 mandamentos, que pode ser sintetizada em ame ao próximo como você ama você mesmo, como a ti mesmo. E quando perguntado a respeito da lei, Jesus disse que os 2 mandamentos mais importantes eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo assim uma síntese de toda a lei, dizendo que o pacote todo era importante. Então, basicamente, o cara perguntou para Jesus: Jesus, dos 10, qual que é o mandamento mais importante? Ele falou: então, você pode começar com os mandamentos de 1 a 4 e termina com de 5 a 10. Mas Paulo aqui diz que toda a lei se cumpre em um só preceito: ame ao próximo como a você mesmo. Por que isso? Bom, a melhor interpretação para por que Paulo disse que a lei se cumpre em um só preceito, e não 2, né? Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é porque, apesar de amar a Deus sobre tudo estar hierarquicamente acima de amar o próximo, porque todo amor ao próximo emana do amor a Deus, aqui nesta carta especificamente, Paulo ele está combatendo o quê? Ele está combatendo legalismo e externalidades. Coisas visíveis que declaram que você é salvo, não é? Como a circuncisão ou a alimentação à guarda do sábado, por exemplo. Como ele está combatendo externalidades, ele vai se ater àquilo que é externo. Deus é invisível, nosso relacionamento pessoal com Deus ele costuma ser íntimo. Em geral, o relacionamento pessoal com Deus
não é manifesto de forma que se enxergue. Mas o relacionamento com o próximo, sim. O relacionamento com o próximo você vê. É muito claro. Paulo, ele está combatendo um povo que diz que o fator externo de salvação, né, era a circuncisão e derivados. Paulo rebate, dizendo que a manifestação visível do Espírito de Deus na vida de uma pessoa é amar o próximo como a si mesmo. Toda a lei se manifestando de maneira externa leva você a isso, em última análise, amor ao próximo. É a maneira como a lei se manifesta visivelmente. Isso é facilmente demonstrado. Nada caracteriza mais um servo de Deus, nada deixa mais claro de maneira visível que alguém é adotado em Jesus do que a atitude servil em relação ao seu próximo em amor. Jesus orou em João 17, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam todos um, assim como nós somos um. O projeto de Deus para a humanidade nunca foi individualismo, sempre foi unidade na coletividade. Assim como Deus, em um só ser, é formado por 3 pessoas que formam uma unidade, um só Deus. Deus também nos criou para que nós formássemos uma unidade em conjunto. Então qual é o fator externo que te escancara como salvo em Cristo Jesus? É a circuncisão? De maneira nenhuma. É o amor ao próximo. E qual é o fator externo que deixa muito claro que você, no melhor dos casos, não está com uma fé muito saudável, e no pior dos casos você nem é de Jesus? O que deixa isso claro? A falta de amor ao próximo. Paulo diz aos Gálatas, no versículo 15, que se eles ficarem se mordendo e se devorando uns aos outros, tinham que ter cuidado para que eles não fossem mutuamente destruídos. Onde o legalismo religioso entra, ele gera cisão. Ele gera picuinha. Esse versículo pode nos fazer imaginar que o que aconteceu aqui é que a influência dos judaizantes teria gerado divisões e cisões na igreja da Galácia. Panelinha dos circuncidados contra os incircuncisos, não é? Isso está expresso na carta? Não. Mas a maneira como Paulo fala isso pode nos fazer inferir isso. Não devorem uns aos outros. Onde o legalismo religioso entra, ele gera cisão, ele gera divisão, ele gera cerceamento da liberdade em Cristo, ele gera discussões inúteis e tal. Irmãos, como nós já aprendemos aqui, só um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E esse fermento é chamado por Paulo de outros evangelhos, que não são outros porque só existe um, certo? E por que alguém ataca a liberdade cristã? Veja, esses evangelhos outros que não são outros porque não existem outros, eles têm um objetivo. Por que fazem o que fazem? Por que atacam a liberdade cristã? Por que atribuem salvação a outras coisas que não são Jesus Cristo? Por quê? E nós falamos muito aqui sobre o quanto os falsos ensinos devem ser combatidos, não é? A gente fala muito isso nas igrejas reformadas. Mas por quê? Qual é o problema de tolerar um errinho aqui e outro ali? Qual é o problema? À luz do contexto da carta, primeiramente, é falta de amor, porque um evangelho falso manda as pessoas para o inferno, quando faz com que elas confiem em algo que não salva, correto? No caso dos Gálatas, a circuncisão e as leis cerimoniais. Mas um outro motivo claro é a implosão da igreja. É por isso que os falsos ensinos têm que ser combatidos e é para isso que eles são pregados. Para implodir a igreja. A destruição da casa de Deus, de dentro para fora. Se você cria padrões de salvação que não estão de acordo com a Escritura, como os judaizantes faziam e Paulo combatia na carta aos Gálatas, facções serão formadas dentro da igreja. Panelinha aqui e ali, tentando fazer o outro engolir doutrinas que são legalistas e que não salvam ninguém. Isso vai corroendo a igreja por dentro. Como Paulo diz, todos começam a morder uns aos outros e são mutuamente destruídos. Então veja o processo do impacto dos judaizantes na vida dos Gálatas. Eles chegam pregando outro evangelho, que não é outro porque é falso. Eles colocam a autoridade apostólica de Paulo em xeque, desacreditando a palavra de Deus. A igreja se torna legalista porque atribui salvação a coisas que não são Jesus, questiona a palavra dos apóstolos e começa a se destruir de dentro para fora. É sempre assim. Não é diferente de como acontece em nossa realidade. Um pouco de fermento entra, a gente tolera para evitar polêmica, a palavra de Deus começa a ser colocada em xeque, a igreja começa a implodir. Uma pequena ilustração da vida real para ilustrar todo o panorama de roubo de liberdade e de exercício
da verdadeira liberdade como nós temos aprendido até aqui. Eu gostaria de contar para vocês. Já faz um tempo que eu acompanho um pastor assembleiano, líder da Assembleia de Deus da Paraíba, que decidiu recentemente reafirmar algumas normas de usos e costumes da denominação. Pregações e mais pregações, e eu vi várias. Pregações e mais pregações falando contra o uso da barba, calças por parte das mulheres e todo tipo de inutilidade que vocês possam imaginar. Um pouquinho de fermento. Coisas totalmente isentas de carga moral sendo usadas como marcas da verdadeira fé. Seja anátema. Seja maldita esta pregação. Quem dera se mutilassem aqueles que perturbam o povo de Deus com essas bobagens. Porque o povo de Deus foi chamado à liberdade. Liberdade de totens religiosos que supostamente salvam. O homem não tem o direito, biblicamente, de usar o púlpito, que é sagrado, para colocar julgos desnecessários sobre o povo de Deus. Ele não tem o direito de atar fardos pesados, difíceis de carregar e colocá-los sobre os ombros dos outros, sem que ele mesmo queira movê-los com o dedo, como diz Jesus. Estou julgando esse homem de maneira nenhuma. Eu estou constatando um fato. Ele fala contra a barba, mas ele tem um bigodão desse tamanho. O povo de Deus é livre dessas besteiras. Normas de barba, de roupa. Livre. Mas isso significa que o povo de Deus pode se parecer com pecadores? O fato de tal pastor não poder adestrar o povo quanto à aparência significa que o povo pode sair por aí se vestindo de forma sexualizada, por exemplo? Andando como gigolôs e prostitutas? É claro que não. Por quê? Porque liberdade não significa dar ocasião à carne. Cristo me chamou para a liberdade, mas esta liberdade é uma libertação da carne. E se eu utilizá-la para me vestir de forma indecente, isso é um impulso da carne. Eu tenho que contê-lo. E em contendo-o, eu estarei exercendo a minha liberdade. Eu não preciso de um pastor legalista atando fardo sobre mim, atribuindo salvação à roupa, mas eu tenho que ouvir o Espírito Santo de Deus em relação a como eu vou me vestir. Vocês estão vendo a diferença entre o que é liberdade segundo Jesus, como exercê-la e por que ninguém pode tentar trocar o que Jesus chama de liberdade por outra coisa para tentar resolver esses problemas, porque quem resolve é o Espírito Santo de Deus e a palavra. Ninguém pode atribuir salvação a nada que não seja Cristo, e quando o faz, está agindo como os judeus antes, que queriam complementar a obra de Cristo com totens religiosos. E isto equivale a escravizar o povo de Deus novamente. Quando damos espaço a isso, a igreja começa a implodir. O grupo dos circuncidados fica contra o grupo dos não circuncidados. O grupo dos de barba fica contra o grupo dos sem barba. Dos tatuados contra os não tatuados. Quando essas diferenças não deveriam existir. Por quê? Porque em Cristo não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Então as lições desse trecho de Gálatas são: somos livres da condenação do pecado, logo somos livres do jugo da lei, da condenação que a lei traz. Mas nós somos livres do pecado, não somos livres para pecar. Então a nossa liberdade não implica viver de forma desordenada. Querer aperfeiçoar a salvação com qualquer circuncisão que seja para resolver problemas morais da igreja é escravidão. E finalmente, tolerância zero com pessoas que querem adestrar o povo de Deus, confiando em externalidades para a salvação ou para a santificação. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É assim que eu sou salvo, é assim que eu sou santificado. E ninguém pode impor circuncisão nenhuma para cima de mim, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Se alguém tenta roubar essa liberdade do povo de Deus, seja anátema. Vamos orar.